Voltamos com Toda Mulher hoje falando a respeito do lançamento de um livro que conta histórias de separação de famílias. Doutora Andréia, a obra tem 190 páginas e qual foi a história mais dramática que mexeu com você para você compartilhar nesse livro? São 36 histórias, na verdade. O livro foi dividido em 4 partes. A primeira parte cuida dos amores líquidos, que a gente chama, que são aquelas relações que nós estamos vivenciando e experimentando na contemporaneidade. Divórcio, separações, ciúme, traição, enfim. A segunda parte trata de pais e filhos, que são histórias de pensão, de guarda, de investigação de paternidade, de relacionamentos entre esses personagens de uma mesma família. A terceira parte é a realidade ampliada, que são histórias mais inusitadas, traição virtual, tem a história muito trágica do enterro de um recém-nascido que ficou um mês no Instituto Médico Legal esperando o sepultamento, que a família nem sabia que tinha que sepultar a criança. Tem a história de uma família que terminou porque uma das partes foi para uma igreja que não podia ir para o samba e eles eram sambistas e quase termina o casamento por causa do samba. E a última parte são histórias de recomeço. E tem uma das histórias que, embora não seja a mais trágica, a mais dramática, eu acho a mais assim, prazerosa que eu tive de escrever, que é a história de um casal que mais de 40 anos juntos, a mulher pediu a separação porque o marido assistia futebol sem parar. E foi muito engraçado, porque na hora eu só lembrava, assim, das pessoas que eu conheço, da paixão que esses homens têm pelo futebol. E ela muito incomodada com o futebol, muito incomodada. E ele falava, mas doutora, eu assisto futebol a vida inteira e ela nunca reclamou. Ela começou a reclamar porque ficou muito sozinha e não queria mais ficar casada com um homem que gostasse mais de futebol do que da conversa, enfim. E nós conseguimos fazer um acordo e ele topou só assistir os jogos do Flamengo. A gente suspendeu o processo e ele aceitou que durante um período ele só ia assistir os jogos do Flamengo. E isso foi escrito. Isso é uma coisa que tecnicamente não é uma decisão ortodoxa. Seguramente não teria nenhum dano se ele não cumprisse um acordo dessa natureza. Mas foi muito legal perceber a intenção dos dois em insistir num relacionamento depois de 40 anos. E o mais engraçado é que as pessoas chegam na frente de um juiz que nunca viram na vida e ficam muito à vontade para contar as coisas que vão na alma. O que tem de mais íntimo, possivelmente numa terapia ou num processo terapêutico ou para um psicanalista, as pessoas demorassem anos para conseguir botar para fora tudo que vem na cabeça. E na sala de audiência, esse espaço é um espaço, às vezes, único de comunicação. As pessoas, tem uma das histórias também que o casal passou meses indo à audiência e toda vez que chegava lá para separar, não separava. Posso pensar mais um pouco, posso pensar mais... E assim, o que eles precisavam era de alguém para botar um na frente do outro e que ouvisse. Isso não é tecnicamente a função de um juiz. E isso tem acontecido com frequência. Vale a pena a conciliação, então? Conciliação total. Assim, a maioria das histórias em família que tem um bom resultado passam pela mediação. E não é nem a conciliação. O Tribunal de Justiça aqui do Rio tem investido muito intensamente em mediação. E a mediação tem se apresentado como uma forma de composição de conflitos fundamental. Eu tive que julgar um processo, esse também está no livro, de um casal que brigava porque não se entendiam quanto à escola do filho. Um queria uma escola, o outro queria outra. Isso foi parar na justiça. Você vê. Isso não é um problema do Estado. Como é que o Estado vai escolher em que escola um filho de alguém vai estudar? E isso passou pela mediação. A mediação empodera novamente as pessoas para tomarem as suas decisões. Agora, a senhora ajudou a instalar as varas, né, de violência contra a mulher. Como é que nessa história toda entra essa situação? Quando é um caso realmente de violência, a senhora pegou muitos desses casos? Eu peguei muitos casos de violência porque eu sou juíza antes da Lei Maria da Penha. Então, os processos de afastamento do lar conjugal eram
da competência da vara de família. E eu fui conselheira do CNJ de 2007 a 2009, foi logo depois da promulgação da Lei Maria da Penha. E na ocasião, nós entendemos no Conselho, a presidente do Conselho era a ministra Ellen Grace, e nós entendemos que era fundamental desenvolver uma política judiciária para o enfrentamento da questão da violência doméstica. Porque isso é um câncer da nossa sociedade, isso é uma chaga e assim, aparentemente incurável, porque a cada ano aumenta o número de processos e esse tipo de problema, na minha visão, só se consegue melhorar com mais luz no problema. Não é escondendo dados, não é fingindo que nada está acontecendo, não é fechando os olhos para a violência que a gente resolve. O quadro é grave, é muito grave. No Conselho, nós conseguimos, por um convênio com a Secretaria de Política para as Mulheres e com o Ministério da Justiça, criar a obrigação de todos os tribunais do Brasil implantarem as varas de violência contra a mulher. Isso foi um avanço, porque em muitos estados havia uma resistência enorme, porque se dizia que não tinha processo para ir para essas varas. Ah, não tem processo, não tem necessidade da especialização, quando nós percebemos logo no ano seguinte que isso era uma falácia, porque os processos estavam ali, a violência era escondida e as mulheres não denunciavam porque não tinham mecanismo para denunciar. Ainda estamos anos-luz atrás do desejado. Sim. O ideal é que a gente não precise de uma justiça especial para tratar de um problema dessa natureza. O fim da violência é uma questão de democracia e de civilidade. Já que nós estamos falando em violência, recentemente foi exibida uma reportagem falando que a justiça tirou 7 filhos de uma mãe para levar à adoção. O que a senhora pensa a respeito desse assunto, doutora Andréia, e como a justiça, qual o critério de análise para tirar as crianças e dizer que elas não estão vivendo de uma forma boa e levar para adoção? Será que o caminho não seria também procurar o restante da família? Olha, foi muito bom você ter trazido esse tema, porque no Conselho também eu cuidei da implantação do Cadastro Nacional de Adoção. E enquanto eu fui vice-presidente da AMB, nós tínhamos uma campanha que era Mude um Destino, que o foco eram as crianças que se encontravam nos abrigos. Eu acho que essas matérias precisam ser mais consequentes, porque o que precisa se avaliar é se havia condição, naquele contexto, da família ter a criança reinserida no seu seio. É óbvio que o lugar de criança é junto com pai e mãe biológico. Ninguém aqui é a favor de adoção, nem de tirar a criança pobre para dar para rico, porque estão vendendo essa pauta como se isso fosse uma coisa comum. E isso acaba criando uma repercussão extremamente negativa. Os abrigos estão lotados. Os abrigos hoje estão enchendo por causa de crianças que estão nascendo de usuários com dependência de crack. O Estado está explodindo e não está conseguindo assimilar essa demanda. É natural que se tente a reinserção no núcleo familiar, mas é importante que isso seja feito por um prazo limitado. A gente não educa uma geração às custas de um sacrifício de outra. Então, quando você pega uma criança, você reinsere, a criança volta, você chama outro tio, a criança volta. A criança é capaz de passar 18 anos indo e voltando na família dentro de um abrigo. Hoje nós temos mais de 40 mil pretendentes habilitados para adoção, querendo adotar a criança. Ninguém quer tirar a criança de nenhuma família. Isso não é uma coisa real. Se isso aconteceu excepcionalmente, essa exceção tem que ser tratada como exceção, tem que ser punido. Se tem comércio de criança, tem que ir para a delegacia, tem que registrar a ocorrência. Agora, o que não se pode é estigmatizar a adoção, e isso tem sido feito, deputada. Eu ando muito preocupada com essa pauta, porque é assustador imaginar que uma criança está condenada a passar a infância no abrigo. Uma coisa é você dar a criança em adoção para que no futuro até ela tenha condição de restabelecer os vínculos com a família biológica. Outra coisa é você sonegar de uma criança toda a possibilidade de crescer. E abrigo não é lugar para passar a infância. Tem uma história que é da nossa cultura, que a gente devia ter aprendido mais com os índios, né? Porque na tribo dos índios Craô, todas as crianças são filhas de todos os adultos.
a responsabilidade pelo crescimento, pelo acolhimento, pela educação, é de toda a tribo. Se nós tivéssemos essa dimensão na nossa sociedade, seguramente as nossas crianças estavam vivendo em ambiente mais feliz. Quando uma criança, na verdade não uma criança, um adolescente vai para a adoção, nas circunstâncias de ser tirado de uma família que não tem condições de cuidar, ele é ouvido, o adolescente? Ele é ouvido sempre. E tem uma outra coisa também, que a lei de adoção, a nova lei de adoção determina que em 2 anos, no máximo, o juiz decida a destituição do poder familiar. Então, o prazo que o juiz tem é de 2 anos. Ah, é um prazo muito rápido? É um prazo muito rápido porque a infância dura 18 anos. E nós temos uma outra realidade que é cruel, é que há pretendentes para adoção que querem crianças com menos de 4 anos. Passou de 4 anos e não foi adotada, está condenada a ficar no abrigo até os 18 anos. E terminado o prazo de internação no abrigo, um abraço. Você não pode ficar no abrigo. Não tem uma política de acolhimento, não tem uma casa, não tem emprego. Então, você imagina, os nossos filhos que tomam todinho, que vão ao colégio de manhã, de tarde, que comem 3 vezes por dia. Você imagina aos 18 anos você botando seu filho na rua e falando assim, se vira. Você não faz isso. Como é que você pega uma criança que passou a infância no abrigo e aos 18 anos põe na rua, achando que o Estado cumpriu o seu papel? Então, eu acho que os juízes não podem ter medo de decidir essa matéria. E eu acho muito complicado que a opinião pública comece a formar uma ideia errada dos processos de adoção. Não tem ninguém responsável, os processos têm controle do Ministério Público, tem controle da Defensoria, a parte é ouvida, é intimado, o processo de destituição do poder familiar não acontece da noite para o dia. Esses casos podem ser objeto de investigação pontual, mas não criar esse ambiente de que a adoção é ilegal ou que tem alguém vendendo criança, isso é uma irresponsabilidade. Se a justiça detecta que aquele ambiente não é o lugar para a criança ficar, porque ela está passando necessidades, não está na escola, ou os pais têm algum problema com alcoolismo ou drogas, existe algum programa do governo, além das bolsas, claro, para ajudar na reestruturação dessa família? Tem alguns programas que podem ser usados para reestruturar. O problema é em que prazo que você vai garantir que isso vai acontecer. Pode acontecer e pode não acontecer. Então, é uma decisão extremamente tormentosa para o juiz. Porque o juiz precisa ter coragem de decidir. Se ele percebe que naquele ambiente tem condição de reinserção, às vezes é só uma questão de miséria. Quando é uma questão de miséria, é fácil resolver, porque aí você resolve com o suporte financeiro. Agora, quando o problema é de dependência química, é de alcoolismo, é de desestruturação familiar, de tal ordem, você às vezes pega adolescentes com 4, 5 filhos, com 18 anos de idade. Aí você chama a avó, chama o avô, aí pega, fica 3 semanas, devolve a criança. Quantas perdas essa criança experimenta até que alguém fale assim, não, chega, você vai para a adoção. E aí, quando fica pronta para ir para a adoção, já está numa idade que ninguém quer adotar. Sim. É muito, muito perverso. Só para a gente agora, não, só um minutinho, porque eu fiquei sabendo que vai virar minissérie o livro, é isso? A gente está trabalhando para isso. Eu acredito que ano que vem teremos novidade e vamos ver na TV, né, essas histórias transformadas em série. Vou adorar. Essa era uma das perguntas que eu ia fazer, já que a deputada fez. Depois de ouvir tantas histórias dramáticas, a senhora acredita em casamento? A senhora é casada? Eu sou casada há 20 anos, acredito em casamento e eu acho que nós somos gregários. O que eu não alimento é uma visão idealizada do casamento perfeito. Nós não somos perfeitos, o casamento não é perfeito. O outro não é culpado pela nossa infelicidade. A gente não pode depositar no outro todo o desejo de felicidade ou a frustração que nós sentimos em algum momento da vida. E casamento é uma construção cotidiana. É muito difícil, mas é muito bacana quando ele acontece bem. E não tem nada de errado quando acaba. Quando acaba o casamento, é possível caminhar cada um para um lado com tranquilidade e com o reconhecimento de que o que se viveu foi bom e o que se construiu foi possível. O respeito acima de tudo, acima de tudo. Que bom. Obrigada pela participação de vocês. Se você aí de casa gostou deste programa e quiser revê-lo, é só acessar o site www.tvalerj.tv.
TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Obrigada pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro.